Lembra, Paulo estava falando que os seus compatriotas, que os judeus, eles tinham sim zelo por Deus, eles tinham coração para Deus, eles amavam o Deus correto, todavia sem o entendimento correto. E Paulo diz que o amor por Deus, sem o conhecimento exato, não te leva para próximo de Deus, muito pelo contrário, te leva para longe, mesmo com um coração sincero. Ou seja, sinceridade apenas com Deus não basta. É necessário que sejamos sinceros, mas acima de tudo tenhamos o conhecimento correto a respeito daquilo que Deus ensina. Então, por que Paulo diz que os judeus eram assim? Porque eles desconheceram o caminho da justiça. Deus tinha proposto um caminho para eles e eles não reconheceram esse caminho. Pelo contrário, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e, consequentemente, se desviaram daquilo que Deus tinha ordenado. E a semana passada eu disse que existem dois caminhos para a salvação. Dois caminhos, é óbvio, né? Entre aspas. O primeiro é o caminho que o homem coloca. É o caminho das obras, é o caminho do fazer o bem, é o caminho do ser certo, moralmente correto. Pastor, não temos que ser dessa forma? Óbvio que temos. Mas dizer que somos corretos, que somos fiéis para alcançarmos a salvação, Paulo disse que esse caminho não leva a Deus. Muito pelo contrário, nos leva para longe do Senhor. O homem não consegue ser salvo por suas obras. Eu também disse que Deus, ele deixou um padrão de justiça para nós. Ou seja, Deus, quando ele deu a lei para nós, ele disse, olha, aqui está a lei, obedeçam, então vocês viverão por ela. O problema é que quando ele deu o mandamento para os homens, e disse, olha, obedeçam para que vocês possam viver pela lei. Eles disseram, está bem sim, nós vamos viver por ela. Deixa que nós vamos obedecer. Só que não era esse o objetivo. O objetivo é que eles olhassem para os mandamentos e dissessem, Senhor, tem misericórdia de nós, estamos perdidos. Quem dá conta de fato de cumprir os mandamentos que Deus coloca? Por exemplo, hoje eu estava explicando para os meus filhos de manhã, honrar pai e mãe. Eu duvido que quando você está tomando uma surra, você honra seu pai e sua mãe na cabeça. Você pode honrar de tomar uma chinelada quietinho ali, né? Mas olha o que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. Você não honra e você morre cedo. Daí você está tomando aquela surra, vara de marmelo, espada de São Jorge. O que você pensa do seu pai e da sua mãe? Não, é de Deus mesmo, eu fiz, eu estou errado, eu mereço. É assim? Se fosse mais forte, você guerreava com seu pai e com sua mãe. Aí então Deus vem explicar, Jesus vem explicar para mim e para você, que o padrão dele não é apenas ser correto exteriormente, mas também interiormente. Eu explicava também hoje para os meus meninos de manhã sobre os mandamentos, e eu cheguei no não cobiçarás, e eu comecei a explicar para ele o que era não cobiçar. É você não desejar aquilo que é seu, aquilo que não é seu. Eu lembro que meu filho do meio falou, pai, mas quem que vai desejar o jumento, a vaca do outro, que era o contexto de Êxodo? Então eu contemporizei para ele. Falei, filho, hoje talvez nós não temos o que desejar da fazenda do outro, pelo menos nós que moramos na cidade. Mas e o carro do próximo? Mas e a condição financeira do próximo? Mas e os brinquedos do próximo? Então Jesus vem explicar para mim e para você que quando nós pecamos no coração, na mente, isso já é pecado da mesma forma. E então eu terminei dizendo que de fato a salvação, ela precisa vir do alto para nós. Do contrário, nenhum de nós consegue de baixo subir até os céus. Por isso que o Senhor precisou vir à terra. A salvação precisa vir do alto. E quando Paulo diz em Gálatas que, olha, que algumas pessoas decaíram da graça, ele não estava dizendo no sentido de perder a salvação. Põe ali, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 4, Paulo diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que é decair da graça? É aquela pessoa que tenta se justificar através de suas obras. É aquela pessoa que quando chegar diante de Deus no céu, ela pega até o seu currículo, Senhor, olha tudo que eu fiz. Eu fui um bom menino, eu podia matar, roubar, me prostituir, mas eu estava na igreja, toda quarta, todo domingo, eu não faltava, Senhor. Paulo diz que esses que tentam se justificar com base na lei, com base naquilo que eles fazem, esses decaem da graça, porque eles deixam a justificação pela fé. Ou seja, nós somos salvos por meio daquilo que Cristo fez. Isso foi o que eu disse nas últimas semanas. E a grande pergunta, então, que nós temos que fazer, quando nós lemos aqui, por exemplo, o versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A grande pergunta que eu e você temos que fazer é a seguinte, o que faz a mim e a você cristãos? É um carimbo de crente na testa lá? O que nos faz cristãos? É mudança de hábitos? É você que tinha hábitos totalmente errados,
vícios, bebidas, pornografia, um monte de coisa. E você, graças a Deus, você mudou esses hábitos. E isso te faz cristão. É você ter noções gerais sobre a vida, de como você cuidar do seu filho, de como você ser um homem dentro do seu casamento, ser uma boa esposa, de como você ser um bom filho. É claro que essas coisas têm o seu lugar, mas isso não é tudo. O que faz a mim e a você cristãos não é uma experiência que nós tivemos, seja num culto, seja num evento. Por exemplo, uma vez um amigo me dizia que ele se converteu num dia que ele estava indo para o carnaval em São Luís do Paraitinga, só maconheiro dentro do carro, e ele no meio, óbvio, né? Mais um. Mas ele falou que, nossa, eu comecei a sentir uma angústia indo para aquele lugar. Eu cheguei lá, mas foi um carnaval terrível. E ele disse, olha, já foi Deus começando a mudar a minha vida ali. Mas nem esses eventos comprovam que nós somos cristãos. É claro, são experiências, mas não apenas ela. O que é ser cristão? O conteúdo da nossa fé está aqui nesse versículo 9. Você precisa saber o que significa. Esse versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, daí então você será salvo. Esse é o conteúdo da fé verdadeira. O conhecimento acerca da pessoa histórica de Jesus Cristo. Ou seja, você precisa saber ao menos duas coisas, que é o que eu vou falar hoje. A primeira é que Jesus é o Senhor. Primeiro princípio, Jesus é o Senhor. É o versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Senhor. Eu sei que aqui no Novo Testamento, talvez na sua Bíblia, assim como na minha, isso seja apenas Senhor com S maiúsculo. Mas esse Senhor que está aqui, na verdade é Kyrios. No grego, ele é o equivalente do hebraico daquele YHWH. Lembra o nome de Deus? Como Deus se apresenta aos seus servos? Aquele tetragrama impronunciável. Quando nós lemos no Antigo Testamento, né, o Senhor em caixa alta, todo com letra maiúscula, está falando desse YHWH. E aqui, esse Kyrios é o equivalente ao Senhor do Antigo Testamento. Ou seja, nós podemos então ler o versículo dessa forma. Se com a tua boca confessares Jesus como Deus, como Criador de todas as coisas, como Senhor soberano. É isso que Paulo está dizendo. Nós crermos em Jesus não é apenas crer que ele era o filho da tia Maria, do seu Zé, filho de Deus que encarnou. Não, você precisa em primeiro lugar acreditar que de fato aquele carpinteiro de Nazaré era Deus encarnado numa pessoa humana. É isso que Paulo diz aqui. É por isso que o islamismo não consegue ser correto, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Para eles Jesus é apenas mais um dos profetas, e nem o maior, porque o maior é Maomé. É por isso que eles não estão corretos. É por isso que grandes ícones do nosso mundo, grandes filósofos, eles não conseguem olhar para Jesus Cristo e ver de fato que Jesus é Deus, como por exemplo Mahatma Gandhi, que olhava para os estudos, para os sermões de Jesus, para aquilo que ele passava e dizia, rapaz, esse homem ensina coisa boa demais. Todavia, quando falavam para ele, Jesus a respeito, que ele era Deus, que ele tinha o poder de salvar a alma do inferno, na hora que ele dizia, não, nisso eu não consigo acreditar. É por isso que ser cristão não é você dizer assim, olha, eu era uma pessoa infeliz, mas depois que eu fui para Deus, eu achei a felicidade. Não, isso não prova que você é cristão. Ainda que nós queremos que sim, Deus transforma nossas vidas, mas não é apenas você dizer isso, olha, eu encontrei a felicidade, eu recebi uma cura, seja física, seja espiritual, eu tive uma experiência com Deus, eu chorei de montão, aconteceu isso, aquilo. Não, essas coisas não testificam que você é cristão. Você precisa entender o que é de fato confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, porque se essas são as nossas respostas, por que você é cristão? Porque eu fui curado, porque eu mudei os meus hábitos, porque eu larguei o vício. Não tem como a gente combater muitas seitas, porque elas também fazem esse tipo de coisa. Então fica difícil. Se com a tua boca confessares, não que você mudou de vida, que você era uma pessoa extremamente estressada e de repente você mudou até a personalidade, ficou manso, parece até que tomou uma maracujina. Não é isso. Confessar a Jesus como Senhor vai muito além de uma frase. É de fato entender que Ele é o Senhor de toda a sua vida, que Ele é Deus e Ele sustenta o universo, a minha e a sua vida. Isso é confessar a Jesus como Senhor. Como, por exemplo, por que você acha que no começo da igreja primitiva, em Atos, muitos apóstolos, muitas pessoas assim comum como nós, morriam porque os soldados romanos chegavam com a espada no pescoço. Que história que é essa que você está dizendo que Jesus é o Senhor? Que convenhamos, o Senhor era César. Então, quando eles diziam, Jesus é o Senhor, eles estavam afirmando o seguinte, não. O nosso sustentador não é César. O que provém felicidade para a nação não é César.
O nosso provedor é Jesus Cristo, carpinteiro, filho do seu Zé e da dona Maria, porque ele é Deus que encarnou em um homem. Isso era confessar a Jesus Cristo. Por isso você consegue entender por que aqueles homens eram perseguidos. Porque eles diziam, não, César não é Senhor. Além do mais, Romanos capítulo 6, olha o que Paulo diz. Mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Várias vezes você vai ver essa palavrinha servos, na verdade, os tradutores são eufemistas, eles escrevem uma palavrinha um pouco mais bonita, um pouco mais suave, mas servos ali, na verdade, é dulos, que é escravo. Escravo. Ou seja, mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus. Esse é o entendimento mais correto. Nós somos escravos. Significa literalmente entregar totalmente, nós nos entregarmos totalmente as nossas necessidades ao serviço de alguém. Mas é isso que nós vemos hoje em muitos lugares? É isso que nós vemos hoje com o pensamento de muitos que se dizem cristãos? Eles dizem que somos servos de Cristo, mas servos em que sentido? No sentido de que o Senhor governa a vida dele, ou no sentido de que ele é servo para Deus fazer determinadas coisas, outras coisas Deus não pode fazer não. Outras coisas somos nós que determinamos. Hoje em dia você percebeu como na verdade as coisas têm mudado? Não somos nós o escravo e Jesus é o nosso Senhor. Às vezes, muitas vezes invertemos isso. De que forma? Jesus Cristo passa a ser o nosso servo. Não é assim que muitos fazem? Deus para muitos não passa de um gênio da lâmpada. Quando ele está precisando de alguma coisa, ele vai dar uma raspadinha ali, né? Não na lâmpada, mas na Bíblia. Ali para o Salmo 23, para o Salmo 91. Quando precisa, quando a enfermidade vem, quando o desemprego vem, daí ele lembra que existe Deus. Então ele vai dizendo, Senhor, realiza o meu desejo. Ainda coloca em posições para Deus. Jesus para muitos não passa de um criado de hotel, onde ele tem uma campainha do lado que ele aperta dizendo, Jaime, me sirva. Ou Senhor, me sirva. Você percebeu como que Jesus Cristo hoje virou um amuleto gospel na mão de muitos que se dizem filhos e filhas de Deus? Porque um amuleto. Jesus hoje em dia para muitos não passa de simpatia, para agregar coisas que o nosso coração carnal e egoísta deseja. Apenas isso. Isso devido, claro, a muitos pregadores, ou falsos pregadores. Por quê? É aquela velha historinha. Você tem que pôr Jesus na parede. Irmão, uma vez eu ouvi essa frase, mas me deu um arrepio na coluna. Entra num propósito com Deus, rapaz. Aperta Deus na parede. Você tem noção do que é uma coisa dessa? Que é um absurdo, que é uma heresia dessa? Jesus hoje em dia virou o Santo Antônio dos católicos. Lembra o Santo Antônio, não lembra? O santo casamenteiro. Eu, pelo menos durante muitos anos, eu morei e trabalhei em Aparecida, e tinha uma loja que eu vendia tudo que é tipo de imagem lá, e tinha o Santo Antônio que tirava o menininho do colo dele, porque ele fica com o menininho no colo, né? E tinha um que arrancava até o menininho do colo. Por que as mulheres compravam isso daí? Porque pegava o Santo Antônio lá, você vai ter que dar para mim um homem, e tirava o menininho do colo dele dizendo, o dia que o homem vier para mim, eu devolvo o seu filho. Uma vez uma mulher disse para mim que essa daí foi um absurdo, né? Talvez, é por isso que era encalhada mesmo. Ela falou, não, além de eu tirar o menininho, eu ponho ele de cabeça para baixo no copo com água. Até o meu marido chegar. Deus do céu. Mas você percebeu que muitos têm feito isso com Cristo? Jesus Cristo não é obrigado, meu irmão, a fazer o que você quer, a dar o que você pede. O servo somos nós, e o escravo somos nós, e não é ele. Ele é o Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor é aprender a abrir mão das próprias vontades, dos próprios desejos. É por isso que uma das orações mais difíceis de se fazer, sem sombra de dúvida, é aquela que Jesus fez: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós vamos orar não querendo ouvir a voz de Deus, mas querendo ouvir o eco da nossa voz. É por isso que essa oração é difícil. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Servo de Deus é aquele que não tem vontade própria, é aquele que não é dono de si, mas é aquele que se escraviza voluntariamente a outro. 2 Timóteo 2,4, olha o que Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Arregimentou é listou para a guerra. Nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, porque o objetivo dele é obedecer o comandante, aquele que o alistou. Assim somos nós. Não somos soldados de Cristo, do exército do Senhor? Ele não é o comandante? Ou você diz apenas da boca para fora? Na hora que você tem que se entregar totalmente,
você coloca algumas ressalvas para Deus. Não, não podemos. Se nós somos servos, tudo o que nós fazemos, devemos consultar o nosso Senhor e pedir permissão a Ele, se podemos. Vai comprar um carro? Joia. Senhor, é da tua vontade? Vai fazer um negócio, vai abrir um negócio? Senhor, é isso que tu tens para mim? Agora, quantos tomam decisões totalmente impensadas, nem pensam em consultar a Deus, e depois que as coisas dão errado, Deus, o que aconteceu? Você não perguntou para mim qual era a minha vontade? Fez simplesmente o que você queria? É assim que eu e você devemos fazer. Tudo devemos perguntar ao Senhor. Devemos perguntar ao Senhor se é a vontade dele casarmos. Quem diz que todos vão casar? Não vão. A Bíblia diz que alguns não irão casar. Alguns são eunucos por conta do reino, e alguns não nasceram para casar, e pronto. E se é de Deus casarmos, a questão é, Senhor, esse é o homem que o Senhor quer para mim? Essa é a esposa que o Senhor tem para mim? É assim que eu e você devemos fazer. Uma vez eu conversava com o irmão, e ele estava na época de casar, e eu falando para ele, irmão, você precisa orar para saber qual a vontade de Deus. Se você tem certeza que você tem que casar, louvado seja Deus por isso. É um chamado casamento. Porque casamento, quem é casado sabe, o negócio não é mole não. Eu disse para ele, agora, quem é a pessoa que você vai escolher? Você precisa buscar em Deus. Eu lembro que tinha duas irmãs, puxa. E ele pegava, nossa, Deus, qual que é a tua vontade? Mas aquela ali, rapaz. Senhor, aquela ali, essa é boa, hein? Eu sempre dizia para ele, irmão, você não está querendo ouvir a voz de Deus. Você está querendo ouvir um eco da sua voz. Se você quer saber a vontade de Deus, você precisa ir diante de Deus com a mente vazia. E falar, Senhor, qual a tua vontade? Independente da minha. E de fato, que Deus confirmou para ele, não foi a pessoa que ele queria, foi outra. Louvado seja Deus por isso, que alguns meses depois descobriu que era uma piricrente a menina. Valia muita coisa, não. E se ele fosse para o natural? E se ele não consultasse a Deus, se ele não orasse a Deus, dizendo, Senhor, eu sou teu escravo. Qual pessoa o Senhor preparou para mim? É assim que eu e você devemos fazer. Devemos ir a Deus de mente vazia. Nós estávamos num pequeno grupo essa semana, e, nossa, eu fiquei até emocionado de ver as crianças cantando. E tinha um cântico que nós estávamos cantando, que diz isso, né? És tudo para mim, e eu te adorarei. E as crianças cantando alto. Só que depois eu falei, elas não têm ideia do que eles estão dizendo. És tudo para mim. Não, elas estão falando da boca para fora. Se você falar para ela, você quer ir ao culto ou você quer jogar Free Fire, quer ficar jogando videogame? Elas vão dizer, pai, deixa eu ficar em casa. Eles não sabem o que eles estão dizendo. Não as crianças apenas. Muitos adultos não sabem o que estão dizendo. Quando eles dizem, Senhor, guia minha vida, dizem apenas da boca para fora. Por quê? Eles não sabem o que significa e, na verdade, não querem isso para as suas vidas. Eles querem governar o seu próprio caminho. Portanto, você não pode dizer que você é cristão se Jesus não é o Senhor da sua vida e se Ele não governa toda a sua vida. Quer um exemplo? Às vezes você não consegue ser fiel nem com o dízimo e fala que o Senhor governa a sua vida. Toda a sua vida, né? Menos a financeira. Dizer que o Senhor é o nosso Deus é dizer, Senhor, eu sou todo seu. É dizer como Maria. Lembra Maria? Diz a Escritura que ela podia morrer por conta do contexto ali, porque, imagina, meu irmão, hoje em dia você chega lá, sua esposa chega para você e fala, amor, estou grávida de quem? Do Espírito Santo. Tinha um cabo que trabalhava comigo na aeronáutica que chamava Espírito Santo. Foi só se for dele. O cabo lá da garagem. Mas imagina esse papo aí há 2000 anos atrás. Ô Zé, estou grávida. Ô louco, velho. Eu nunca nem beijei você, mulher. De que jeito? O Espírito Santo veio sobre mim e me envolveu. Maria podia morrer. Ela podia ser acusada de adultério. Ela podia ser apedrejada. Mas olha o que ele diz em Lucas 1,38, sabendo de todos esses riscos. Então disse Maria, depois que o anjo apareceu e disse essa notícia para ela. Mas até para Maria engolir, foi difícil, né? Senhor, o que eu vou explicar lá em casa para o Zé, hein? Mas olha o coração, por que Maria era mulher de Deus. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso é ser servo. Isso é ter Jesus como Senhor. É falar dizer, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, ainda que eu morra, ainda que eu vire chacota no meu trabalho, não interessa.
Dizer que Jesus é o Senhor é saber que de fato fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E hoje não somos mais servos do pecado, mas escravos da justiça do nosso Deus. E segundo princípio, Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. É o que ele diz aqui no versículo 9. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Leia o livro de Atos. Leia as cartas de Paulo, de Pedro. Leia todo o Novo Testamento. Você vai ver que o conteúdo da mensagem apostólica era apenas um: Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. Essa era a grande mensagem dos apóstolos. Os apóstolos não andavam por aí pregando as suas experiências, por mais que eles tiveram. Lembra Paulo? Paulo foi arrebatado do terceiro céu. E a única vez que ele falou foi para combater as pessoas, os falsos profetas lá. Mas eles não andavam por aí dizendo as suas experiências, os milagres. Olha o que Deus fez através da minha vida. Olha, eu tenho sido um grande apóstolo. Não, a grande pregação dos apóstolos era Jesus Cristo, morto na sexta e ressurreto no domingo. Sim, nós somos testemunhas. Nós vimos o seu corpo sendo entregue, sendo colocado no túmulo, na sexta, mas no domingo ele ressurgiu. Essa era a mensagem apostólica, desde a encarnação. Por exemplo, olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8. Tende em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não subsistindo em forma de Deus. Aqui já vai uma dica de Paulo. Não tem como você dizer que é cristão se você não acredita que Jesus é Deus, assim como nós lemos aqui. Curios, a Senhora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não subsistindo em forma de Deus, que se já acaba com o testemunho de Jeová. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo conta desde o começo. Ele era Deus. E o maior milagre não vai ser homens subindo aos céus, mas o maior milagre que essa humanidade já viu foi Deus descer e conseguir o infinito se encaixar dentro da barriga de uma mulher. E então viver toda a vida humana que nós vivemos. E os apóstolos dizem isso, essa era a mensagem deles. A encarnação, o nascimento virginal, a vida santa de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Paulo disse, meu irmão, se você não prega isto, você não prega o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso são as boas novas. 1 Coríntios 15, versículo 3, Paulo também diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, se você ler o Antigo Testamento, por exemplo, leia Isaías 53, você vai ver tudo aquilo se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, segundo as Escrituras, ou seja, tudo estava profetizado já a respeito dele. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Consegue ver? Esse é o Evangelho. Cristo morreu, mas Cristo ressurgiu. Esta é a essência do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa glorificação, para que nós de fato pudéssemos ter a certeza de que o seu sacrifício foi aceito. Essa é a fé salvadora que a Bíblia diz. Fé salvadora é você de fato entender tudo aquilo que Jesus Cristo fez, é entender que Ele pagou o preço da nossa dívida. Agora, em muitas igrejas você não ouve falar jamais em propiciação. Eu falar, esse é o palavrão para você. Redenção, expiação, por exemplo, expiação mostra que Jesus foi o nosso substituto. Lembra quando os cordeirinhos eram oferecidos no Antigo Testamento? Mas daí um dia, quando vem a Jesus Cristo, João batiza-o no Jordão, ele sai e João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o motivo por que você não precisa trazer um cordeirinho hoje para matarmos no culto. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. Ele expiou os nossos pecados. Ele fez a redenção por nós. O que é redenção? É uma liberação obtida pelo pagamento de uma dívida, de um resgate. Ou seja, nós tínhamos uma dívida com Deus. E para que nós pudéssemos ser libertos, alguém pagou a dívida do nosso resgate. Agora, tem pessoas que dizem que são cristãs, mas eu não gosto de doutrina. É terrível. Já viu igreja que tem culto de doutrina? Culto de ensinamento? Meu Deus, se o culto não ensina, o que ensina, hein?
Culto sem ensinamento, minha irmã, não é culto. Além do mais, o que você faz com a sua mente? Você não faz perguntas para si mesmo? Você não pergunta os porquês das coisas? Ou perguntava só quando você era criancinha? Você tem que se perguntar também a respeito da Bíblia. Você nunca perguntou o que é confessar a Jesus Cristo, que Paulo diz? Confessar a Jesus Cristo não é um simples ato de você ouvir uma pregação, e muitas vezes que não tem nada a ver com o Evangelho. De repente eles colocam uma musiquinha emotiva no final do culto e dizem assim: olha, você que quer aceitar a Jesus Cristo, vem aqui e aceite-o. E você vem e diz: eu aceito Jesus Cristo. Mas não foi explicado para você o que era aceitá-lo. E você pensa que isso daí era confessar a Jesus Cristo. Não é. O que é ser salvo? Como que Cristo nos salva? Você tem noção? Qual foi o plano de salvação do Senhor por nós? Você precisa saber dar essas respostas, inclusive para pessoas que questionarem a você. Não é apenas o pastor que tem que ter essas respostas, não. Todos nós. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sempre preparados para responder. Se alguém perguntar para você, meu irmão e minha irmã, por que você é crente? Por que você vai a uma igreja evangélica? Você saberia responder? Pedro diz que você tem que estar preparado. Ah, não, eu vou lá, porque minha mãe me chamou para ir. Porque eu ouvi a rádio. Ah, porque o pastor é legalzinho, só dá umas piadinhas de vez em quando, sem graça, de vez em quando conta. O pessoal lá é gente boa. É por isso? Porque você gosta das músicas? Isso não é o suficiente. Pergunte a muitos cristãos: qual é o plano de salvação de Deus? O que é expiação, propiciação? E o que você vai ver muitas vezes, sabe o que é? É um zelo. Sim, pessoas que amam a Deus. Todavia, sem entendimento, é o que Paulo diz aqui no começo do capítulo 10 e também no capítulo 9. Eu, sinceramente, eu fico entristecido, mas demais, demais. Quando eu vejo as pessoas lendo Atos, capítulo 2, e a única coisa que elas lembram de Atos, capítulo 2, é do dom de línguas. Detalhe, uma interpretação totalmente equivocada e errada. Não tem nada a ver com Larabachúria, como a neve, que nós vemos hoje. Não é esse o meu tema. Mas eles leem Atos, capítulo 2, e conseguem se deter apenas nas línguas e esquecer todo o sermão de Pedro. Tudo aquilo que Pedro pregou, eles esquecem, ficam apenas com as línguas. Você sabe como que Deus justifica o ímpio? Porque é isso que a Bíblia diz que o Senhor faz. Você não tem, meu irmão, o direito de dizer assim: ah, não, pastor, eu sou mais humilde mesmo, porque eu não estudei muito, né? E fazer o quê, né? Não, você não tem esse direito. Você tem a obrigação de procurar saber toda a verdade a respeito da sua fé. Você não pode dizer assim: não gosto muito. Não, você precisa saber, meu irmão. Como você vai saber se eu não estou te enganando? Você precisa correr atrás do conhecimento verdadeiro. Porque quando você diz assim: ah, não, eu não gosto muito de doutrina, não. Meu irmão, você está dizendo que você não se interessa pela Bíblia. Porque a Bíblia é repleta dessas coisas. De Gênesis e Apocalipse. Como assim você não gosta? Você só vai amar a Deus verdadeiramente quando você conhecê-lo verdadeiramente. Quanto mais nós amamos a Deus, é porque mais nós conhecemos a Deus. E você só vai temer a Deus de verdade quando você de fato conhecê-lo verdadeiramente. É só quando você entender essas coisas, só quando você compreender aquilo que Cristo fez por você na cruz, é que você de fato vai amá-lo e vai temê-lo ainda mais. Agora, muitos são negligentes com o pecado porque eles não entendem. Muitos são negligentes com as coisas de Deus, porque para eles ser cristão é apenas frequentar um culto de domingo e pronto, acabou. A ressurreição de fato veio afirmar que a morte de Jesus Cristo foi o suficiente. Lembra? Acho que passou a última semana na novela da Record, não assisto não, mas meu filho assiste. Lembra quando Jesus na cruz diz: tetelestai, está consumado? O que ele estava dizendo ali era o seguinte: tudo que era para eu fazer, eu fiz. Pastor, e qual a certeza? Como nós podemos ter certeza que o sacrifício dele foi aceito? Paulo responde no capítulo 4, versículo 25 de Romanos: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esta é a certeza que nós temos, de que a morte de Jesus Cristo cumpriu a finalidade a qual ele veio. Esta é a certeza que nós temos, que a morte de Jesus não foi em vão. Por quê? Porque ele ressuscitou por causa da nossa justificação.
Essa é a certeza que nós temos do céu. Não por conta daquilo que fazemos, mas porque Cristo pagou a nossa dívida e ressuscitou dos mortos, como prova de que o seu sacrifício foi aceito. Porque, meu irmão, se Jesus não ressuscitasse, a nossa esperança seria em vão. Se Jesus não ressuscitasse, o Espírito Santo não viria. Em Atos capítulo 2, é isso que a Escritura diz, Atos 2,16. Já estou encerrando. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, aquele discurso de Pedro, lembra? Sobre a descida do Espírito Santo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Próximo. João 16,7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Consolador, o Espírito Santo, só pôde vir, porque de fato, Cristo morreu pelos nossos pecados. Atos, acho que tem Atos 26. Em Atos 26 diz assim, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Consegue ver ali? O primeiro? Para mostrar que ele foi o primeiro, ou seja, nós seremos os segundos, terceiros, quartos. Por que nós temos essa certeza? Essa certeza? Porque Cristo ressurgiu. Para encerrar, lá no livro de Atos também, no capítulo 16, tem uma passagem muito conhecida a respeito do carcereiro, acho que tem ali, tem Atos 16, 31. Muitos pegam apenas o versículo 31 e entendem da seguinte forma. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Lembra o carcereiro? Ele ia se matar. Então, olha o que os apóstolos dizem, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eles pegam apenas esse versículo e dizem assim, olha, o que importa é você crer. Você crendo, não apenas você, toda a sua casa vai ser salva. Meu irmão, se fosse assim, todo mundo seria salvo. Sabe por quê? Quase toda família tem um que crê, né? Pelo menos um crente, né? São todos que serão salvos? Não. Por que eles dizem, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? É só você ler o versículo seguinte, 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Só há um meio de salvação. É ouvir a pregação do Evangelho. A pregação do arrependimento, não há outro caminho. Por quê? Que a casa desse homem foi salva? Porque eles também ouviram a pregação, também se arrependeram dos seus pecados. Agora muitos querem levar pessoas a se decidirem por Cristo, mas não explicam o conteúdo do que significa Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, se você leva as pessoas a dizerem eu creio, mas você não explica o que é verdadeiramente a fé, você está apenas enganando. Para encerrar, 1 Timóteo 2, versículo 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual o testemunho? Que Jesus Cristo se deu em resgate por todos. Esse é o testemunho que nós temos que dar. Esse é o Evangelho. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Isso é o Evangelho. Disso consiste verdadeiramente a minha e a sua fé. Agora, se você apenas disse, não, eu tenho fé. Fé em quem? Jesus. Mas que Jesus fez o quê? Se você não sabe responder, tome cuidado, a sua fé mesmo dentro da igreja pode ser falsa. Mas que Deus possa nos dar a graça de crer com o entendimento correto. Porque, meu irmão, se você crê, se você tem zelo por Deus, todavia com o entendimento errado, e como diz Paulo, não importa a sua experiência, a sua crença, a mudança de vida que você teve e a felicidade que você encontrou. Amar a Deus, ter zelo por Deus, todavia com conhecimento errado, não nos leva à salvação, muito pelo contrário, nos faz sermos condenados, mesmo ouvindo a pregação todo dia. Mas que o Senhor nos livre e nos dê a graça de não apenas termos zelo e amor por Deus, mas também com o entendimento correto. Amém, meus irmãos?